Estamos começando mais um Antenados na Geral aqui pela Boas Novas para todo o Brasil. E hoje nós estamos felizes, gente. Esse mês estreamos no nosso canal em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Todo mundo assistindo a Boas Novas. Canal limpinho aí, primeira qualidade. Sejam bem-vindos. Esse é o Antenados na Geral. Todo dia nós debatemos aqui temas sobre a Bíblia e hoje está muito bom. O tema está quentíssimo e bem atual. Nós vamos falar sobre cura. A cura hoje em dia, ela é tida como algo sobrenatural, ou é um milagre ou espetáculo? A gente vai falar um pouco dessa espetacularização, às vezes, do milagre, da apresentação do milagre. E algumas pessoas têm interpretado desse jeito, outras pessoas, não, André, é uma benção mesmo, se é curar, tem que mostrar para todo o Brasil a cura que Deus fez. E é sobre isso que nós vamos falar aqui no Antenados na Geral, e você pode participar com a gente pelo Twitter, pelo Facebook, na internet, respondendo a nossa enquete e também participando, ligando para cá, fazendo a sua pergunta, para falar sobre cura. É milagre, que é pastor da igreja Assembleia de Deus, Ministério Óleo e Vida, pastor Rubens Teixeira. Rubens, meu amigo, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, André, aos nossos telespectadores. E hoje vamos falar de um assunto que é tema da nossa pregação, porque Jesus salva, cura e liberta. Eu mesmo já fui curado várias vezes. É muito difícil provar para mim que o Senhor Jesus... Esses 4 tipos que a gente falou de povos existem até hoje, né? Os que vão atrás do milagre, os que vão para ouvir, os que vão às vezes para comer, vai que multiplica um pãozinho aí, e os que vão para falar mal. Eu acho que talvez, não sei se esse tema foi levantado por esse quarto pessoal que está falando mal, não sei o quê, porque se tem ou não espetacularização da cura, tem cura, então já começa, é bom, se daí, mas o que você acha? Hoje em dia tem isso aí tudo ainda, né? Não mudou nada desde o tempo da Bíblia até hoje. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quem procura a igreja porque quer cura, a pessoa está procurando uma coisa boa, a pessoa tem muito bom gosto, vou procurar a cura. Seja qual for a razão pela qual as pessoas procuram as igrejas, seja para ser curadas, seja para ser libertas, ou seja para ter uma atividade social, ou por um tratamento psicológico, o fato é que lá ela vai encontrar a melhor mensagem. A melhor mensagem qual é? É a mensagem de salvação. Quando as pessoas, por alguma razão, tomam contato com a mensagem de salvação através dos ensinamentos de Jesus Cristo, daquilo que Jesus Cristo falou, que Ele veio ao mundo para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Quando a pessoa tem contato com isso, aí a cura e todas as demais coisas passam a ser apenas adicionais, coisas quase que supérfluas se comparadas à salvação. Então, eu acho que quando as pessoas procuram a igreja porque querem ser curadas, elas estão certas. Elas procuram hospitais, às vezes mal aparelhados, tentando ser curados. Que tal ir numa igreja, receber uma oração e sair de lá bonzinho? As pessoas estão certas quando procuram, mas não podemos nos esquecer que ao chegar lá, elas encontrarão o Jesus da cura. E é isso que é o mais importante. Vamos assim, até pegando um gancho na palavra do pastor Wilson, o curandeirismo é crime. Mas o que é curandeirismo? O que é crime de curandeirismo? É quando alguém ministra alguma substância, quando alguém através de gestos. O Código Penal, no artigo 283 e 284, fala de charlatanismo e curandeirismo. Esse gesto de ministrar alguma substância, isto é crime. Se alguém ministra alguma substância para alguém, e não sendo médico, não sendo autorizado, não sendo com base na medicina, isso é crime. E charlatanismo, eu me lembro quando eu estava fazendo faculdade de Direito, o professor, quando foi ler o crime de charlatanismo, ele era um delegado, professor, um rapaz muito legal, ele colocou lá, e eu já fiz faculdade de Direito já com 30 e poucos anos, depois de outros cursos, então eu já era um pouco mais maduro que os outros alunos. E ele colocou o seguinte: na hora que ele começou a ler o que é o charlatanismo, o que é charlatanismo? É inculcar na cabeça de alguém a cura. Você inculcar na cabeça de alguém a cura. E aí as pessoas começaram a rir. E aí eu saí em defesa da igreja, lógico. Eu falei, olha, calma aí, professor, porque o crime de charlatanismo é quando você inculca na cabeça a cura. Certa vez, Jesus disse para alguém: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. O dever de crer, a fé, é algo, atributo pessoal. Eu jamais posso dizer para você, ou para o telespectador, que ele não teve fé e que nem ele não foi curado. Como é que eu vou julgar se a pessoa tem fé ou não? Quem vai saber se ela tem fé é ela e Deus. Eu não tenho nenhum artifício, nenhum instrumento, nenhum mecanismo, seja científico, seja espiritual, para medir a fé das pessoas. Se ela diz que tem, quem sou eu para dizer que não tem? E se Deus cura, quem sou eu para dizer que Ele não cura? Então, quer dizer, tirado
tirando eventualmente qualquer tipo de falcatrua que possa existir, porque na verdade eu até não posso dizer que não exista, porque eu não tenho condições de fazer isso, que eu não sei o que as pessoas andam fazendo por aí, mas eu posso dizer o seguinte: se fosse uma coisa muito comum, será que a polícia não tinha pego? Será que as pessoas não tinham denunciado? Será que alguém que tivesse ficado chateado porque ele deixou de receber o benefício lá Porque quem aceita um benefício para se fingir de curado é mau caráter. É criminoso. Criminoso também é. Esse criminoso, teatral, como total. ele tem naturalmente um defeito de caráter, alguém que virasse para ele e falasse assim: você recebeu quanto para ficar curado? Eu recebi X. Eu te dou 5X para você dizer na imprensa que é mentira. Aí o cara ia receber, porque é da natureza dele ser criminoso. Então, quer dizer, por mais que existam falhas, como existiam na época de Jesus, na verdade, eu prefiro crer que a maioria desses casos são pessoas que são curadas mesmo, porque não tem como você enganar as pessoas durante muito tempo. De algum momento a pessoa vai se manifestar, vai dizer: eu estava mentindo, eu não estou curado. Isso pode acontecer, então, pastor Chagas, você não tem fé? Não tem problema, querido. Vem aqui para a minha igreja, eu tenho fé e você vai ser curado pela minha fé. Pode ter uma transferência de fé aí? Algumas pessoas pegam a passagem do centurião como se houvesse isso. A Bíblia não fala também não fala se o servo estava com fé ou não, mas fala: poxa, eu nunca vi tamanha fé em Israel desse centurião. Vai que teu servo está curado. E esse centurião era de Cafarnaum, aquela cidade que Jesus falou assim: olha, se eles tivessem visto os milagres de Sodoma e Gomorra, teriam sido salvos. Então o juízo sobre eles será maior do que sobre Sodoma. Ou seja, era uma cidade de incredulidade. E esse centurião falou: Jesus, aliás, só permita uma única observação. Pedro falou assim: Jesus, se és tu, quando Jesus está mandando sobre uma, manda que eu vá até ti. Pedro foi corajoso. E se fosse um fantasma? Eles estavam achando que era um fantasma. Pedro foi sobre as águas e andou sobre as águas e afundou. Para Pedro, Jesus falou o quê? Homem de pouca fé. E Pedro falou: quero ir até ti, Jesus. Se fores tu mesmo, mande que eu vá até que eu vá até ti. Pouca fé. Pouca fé. Esse centurião, Jesus falou assim: eu vou lá curá-lo. Esse centurião falou: não, Jesus, não vá não. Basta uma palavra tua que meu criado será curado. Sim. Ou seja, quem falou: Jesus, deixa eu ir até aí, Jesus falou: você tem pouca fé. Aquele que falou: não, Jesus, não vai não, que basta uma palavra, Jesus falou: nem em Israel vi tamanha fé. Quer dizer, a lógica de Jesus não é igual à minha. Um pouco também, o pastor ganhar algum mérito pela fé dele, o centurião ganhou mérito pela fé dele. Mas será que é mérito? Lázaro, quando estava morto, tinha fé? Não. Então foi quem que foi a autoridade de quem? De Jesus. Se alguém estiver morto lá, e ele para ser orado, ou se ele estiver em coma... A autoridade também tem muito. Uma pessoa em coma, se ela... Jairo, então, eu acredito piamente, porque a fé é algo extremamente forte. A fé, ela move a mão de Deus. E a mão de Deus não tem limites. Eu não posso limitar. Na verdade, quando Deus faz as coisas, Deus não faz para glorificar o meu nome, ou o nome do outro pastor, ou o nome de quem quer que seja. Deus faz para glorificar o nome dele. E o nome dele é um nome poderoso, é um nome que está sobre todo o nome. Então, na verdade, se alguém acha que um pastor tem os méritos ou tem a glória de ter curado alguém, na verdade, ele não tem mérito e glória alguma. Ele está fazendo através de um nome que, se ele trocar esse nome pelo nome dele, não vai funcionar. É só o nome de Jesus que cura. Então, se alguém fala: eu tenho fé, e quando a pessoa fala, está diante de Deus, tomado pelo Espírito Santo de Deus, esta pessoa que está falando, ela sabe que não é ela, porque ela não é louca. Porque se ela tivesse poder de curar no seu próprio nome, ela ia fazer uma empresa, como se fosse uma empresa de saúde, ia começar a curar. Eu vou orar por você e você vai ficar como se fosse o nome dela. Mas na verdade ela está ali num nome que está sobre todo nome, que um dia nós vamos estar diante dele, prestando conta, e pequenininho diante dele, e falando: Senhor, se tu não tivesses morrido por mim, eu não seria salvo, e muito menos teria esse dom de cura para quem tem. Mas então essa é a nossa fé. Tu está entendendo? Enfim, alguns casos de fé, a tua fé te curou, e outros casos não. A fé do teu centurião curou o servo. Então assim, não foi ele que teve fé. Foi o quê? Uma autoridade. Que a pessoa até pergunta aqui: André, o que precisa para ser curada? Só fé? Jesus deu a dica. Marcos capítulo 16, versículo 17 e 18. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos. Em meu nome, começa por aí. Em nome de Jesus que cura. Eles curarão. Então, na verdade, e tem uma outra coisa, André. A Bíblia diz que quando Jesus estava sendo jogado de mão em mão durante o seu julgamento, ele chegou diante de Herodes. E a Bíblia diz que Herodes queria muito ver Jesus. Por quê? Porque eu ouvia dizer que Jesus curava, fazia milagres. Vai lá ver o que Jesus fez. Sabe o que a Bíblia diz? Vai lá ver, confere lá, se eu não me engano, é Lucas capítulo 22, que diz assim, que Jesus nem deu importância para Herodes, nem deu confiança, está achando que
Jesus ia chegar diante de Herodes, ia dar show, Jesus nem ligou para ele, porque ele sabia que Herodes não estava querendo o reino dos céus. Ele queria um show, e Jesus não dá show. Jesus não precisa que eu faça um malabarismo para defendê-lo, porque o nome dele é tão forte, é tão forte, é tão forte, que ofusca todos os meus esforços de querer defendê-lo. Ele é Senhor. Então não adianta qualquer pastor querer fazer malabarismo para defender o nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso por si só, é algo muito forte, transcende a minha capacidade de outras coisas de Jesus que eu acho interessante. O pessoal que está assistindo a gente, às vezes até tendo uma impressão errada ou não sabe da informação completa. A gente acabou de falar no último bloco. Jesus, nesse caso do paralítico que entrou pelo telhado, aquilo devia ter sido um espetáculo. Mas também houveram momentos que Jesus curou, a pessoa foi curada e falou assim, caladinha, vai para tua casa e que Deus te abençoe. Hoje a gente pega e vê ministérios na televisão, lá e fazendo verdadeiras curas maravilhosas, prodígios, na verdade, no nome de Jesus, no nome de Deus. E a gente fala, tá vendo, o cara tá fazendo espetáculo, porque o cara foi curado paralítico, tá falando do cara correr, chutar bola, não sei o quê, fazer tudo aquilo. Mas também a gente não sabe, e não temos como julgar isso, se quando esse pastor está indo para a casa dele, ou está viajando, está indo para o aeroporto, não sei o quê, apareceu alguém, poxa, pastor, eu estou com esse problema, estou doente, ora por mim. E esse pastor orar pela essa pessoa ser curada, ele não vai para tua casa, não fala para ninguém. Assim como Jesus também fez. E a gente julga o cara, mas com certeza ele deve acontecer muitas outras curas fora da televisão. Só acredito em exame de médico, por isso que o pastor fala, então faz o seguinte, pega um exame agora mostrando que tu está curado e traz aqui que a gente vai falar. É fundamental que tenha, porque vir para crer, então vamos mostrar. Fundamentação. Quem atesta a existência da doença e atesta a ausência da doença posterior, a medicina. A medicina é um instrumento da inteligência humana dada por Deus. Eu vou contar um fato que aconteceu com uma pessoa. Um determinado cidadão, uma autoridade do governo, recebeu em sua sala uma pessoa que estava lá trabalhando, fazendo uma determinada obra. E essa pessoa sentiu no coração de Deus, do coração, falar, ora por essa questão que ele está colocando. Ele estava contando o seguinte, o trabalhador estava contando o seguinte, olha, eu estou com uma enfermidade, a minha esposa vai fazer uma cirurgia que está com, acho que é tumor no cérebro, as chances de sobreviver são mínimas e caso sobreviva, poderá ter sérias sequelas. E Deus colocou no coração daquela autoridade, ora pela esposa dele, e a autoridade falou, não vou orar porque vai chamar atenção aqui, eu vou orar depois, na minha casa, aqui não. E Deus pressionou aquela pessoa e a pessoa orou. A pessoa orou. Tudo que aquele homem que orou queria era que ninguém soubesse de nada, para não dizer que ele estava ali fazendo do seu gabinete uma igreja. E o que aconteceu? A pessoa fez a cirurgia, um câncer, um risco enorme de a pessoa morrer, um câncer no cérebro, a pessoa ficou curada e sem nenhuma sequela. Ou seja, aconteceu o pouco provável, ou seja, quase o improvável. O que aquele homem fez? Espalhou para todo mundo. E frustrou o objetivo daquela pessoa que não queria que os outros soubessem, até para evitar que se dissesse que ele estava fazendo da sala dele uma igreja. Então as pessoas, quando são curadas, elas falam. Quem não fala? Vai você, telespectador, que pensa diferente de mim, eu respeito por isso. Se você tiver com uma doença grave, com algo improvável, alguém orar por você, aí você fica curado, você não vai contar para os outros que ficou curado? Tu não vai se aguentar, tu vai falar, tu vai contar, eu fiquei curado, olha, não sei, eu fiquei curado, meu problema foi resolvido. O ser humano é assim, e a gente que, quando nós somos curados, nós temos a convicção. Aliás, num programa aqui, no Antenados, estava um médico, um dos médicos, eu não vou citar o nome dele, eu poderia citar, é um dos médicos mais respeitados do Brasil na área de epidemiologia, e a gente estava falando sobre isso. Quem estava na mesa de debate era um médico, que era ele, e uma psicóloga. Os dois não eram, não sei se são cristãos, parece que não são, pelo menos evangélicos. E a gente falava sobre milagre. E eu vou dizer ouvinte, vai no YouTube, que está lá no YouTube, esse vídeo. E ele falou, foi ele que falou, não fui eu, e ele é respeitado, um médico respeitado, eu o respeito como médico, disse que uma pessoa que ele, quando ele era oficial do Corpo de Bombeiro médico, a equipe médica já havia desistido de uma criança que já não tinha mais alternativa. E a criança voltou, tá lá, assiste, é um médico renomado, e ele estava dizendo, por isso eu nunca mais desisto. E ele falou que realmente o debate era sobre fé. Então, é claro que a fé faz diferença. Quer ver como é que faz? Tem estudos científicos sobre isso. Tem lá, pesquisa e lê os artigos científicos, os pesquisadores que não estão aí se a fé funciona ou não, estão lá para testar os efeitos, se funciona ou não. A fé funciona. Agora, a fé em Jesus Cristo é transcendente.
transcendental, porque dá paz, dá certeza, dá tranquilidade e faz com que, veja você, meu telespectador, lá perto da sua casa, naquele subúrbio, naquela comunidade, tem um pastor às vezes pobre, um pastor que às vezes não tem grandes recursos financeiros, um pastor que não tem grande nível de estudo, e as pessoas não levam lá pessoas para ele orar. Não levam. E muitas pessoas não testemunham que foram curadas. Então, que poder a intelectualidade humana tem sobre a fé de um homem que às vezes não tem grande intelectualidade? É a fé, é o nome de Jesus. É esse que é transcendental. Uma certa ocasião, um discípulo do amor, foi do amor que fez isso, foi João. João tinha um pessoal, ele virou para Jesus e falou: olha, Jesus, tem um pessoal ali que estava operando milagres, mas não anda com a gente. Aí, poxa, a gente mandou parar. Jesus falou: João, quem não é contra nós é por nós, deixa o pessoal. Então, quer dizer, que pode existir algum tipo de exagero, as pessoas discutem, tem igreja que usa instrumento A, B e C. Eu sou bem simples quando me contam isso. Qual que é mais chocante? Você usar o instrumento A, B ou C, ou dar-lhe uma escarrada no chão, fazer lodo, esfregar no olho da pessoa? O que é mais chocante? Eu não tenho instrumento nenhum aqui, eu não uso isso, a denominação não usa esse tipo de mecanismo, mas toma, leve isso para casa e que crê no Senhor Jesus que você vai ser curado. Qual que é mais chocante? Isso, ou você dá-lhe uma escarrada no chão? Alguém pode dizer, mas aí foi Jesus, Pois é, mas o mesmo Jesus falou que aquele que cresce nele faria obra maior do que as deles. Então não tem como eu aferir, eu não tenho instrumentos para medir a fé das pessoas, nem a forma que Deus vai atuar. Se a pessoa está usando de má fé, sabe quem vai interpelá-lo? O próprio Deus. Não tem como eu querer manipular Deus. Deus não é meu refém. Eu estava dando palestra numa igreja, olha que coisa chocante. Eu fiquei impressionado. Eu repeti várias vezes, sei lá por quê. Deus fez isso, mas se ele não tivesse feito, ele continuaria Senhor. Ele não seria menor porque ele não fez. Ele não precisa do meu aval nem do meu voto para ter o poder que ele tem. Várias vezes eu falei isso. No final, um irmão que era vice-líder geral da Mocidade do Campo falou: irmão, Deus usou o irmão para falar para mim. Eu falei: ok, falei mais nada. Ele completou: lembra daquele acidente que teve, acho que em Vila dos Teles, que 3 crianças morreram incendiadas dentro da casa que o pai e a mãe não conseguiu salvar? Pois eram meus filhos. Eu perdi 3 filhos incendiados, minha esposa está ali, um pastor. E Deus falou comigo quando o irmão falou isso. Isso quer dizer o seguinte: Deus, ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele não precisa fazer absolutamente nada para sustentar o nome dele. Imediatamente eu disse para o irmão: o irmão conhece na Bíblia algum homem ou mulher de Deus que tenha morrido por conta do trabalho de Deus, que tivesse gritado, mostrado agonia, ou mostrado sofrimento ou desespero? Vai ver Paulo lá, quando ele estava narrando a condenação dele. O melhor exemplo é Estevão. Alguém que está sendo apedrejado, morrendo, que está sofrendo, morrendo de pedradas, vai ter condição, ainda que esteja vendo algo lindo, de narrar: estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem à destra. Só narra isso quem não está sentindo dor. Lógico que é. Então eu falei: olha, lembra de Estevão? Eu creio que o sofrimento do filho de vocês, Deus atenuou. Não se preocupe com isso, que existe um Deus, ele faz a chaga, diz a Bíblia, e ele cura a chaga. Então, o mesmo Deus que permite uma tragédia dessa, que nos choca, é o mesmo Deus que ama aquela pessoa que sofreu a tragédia e vai atenuar o sofrimento. É a minha fé, é o que eu creio, é o Deus que eu sirvo. Eu não creio que Deus vai me fazer, o dia que ele vai me levar, ou qualquer outro servo dele, vai permitir aquela agonia, o sofrimento. Deus há de atenuar o meu sofrimento, ou de quem quer que seja. Detalhe, o que voltou não era judeu, não, era samaritano. Era justo o povo que tinha animosidade com o judeu. É o que voltou para agradecer. Os outros que eram judeus nem voltaram, quer dizer, queriam seguir Jesus, nem curados da lepra, voltaram para seguir Jesus. E só voltando, que às vezes o pessoal também tem aquela questão do jogar uma maldição da cura. Às vezes isso: olha, você vai ser curado, mas aceita Jesus, porque se não aceitado vai perder a cura. Isso também é perigoso, né? Pastores tratarem as pessoas: não, Deus está te curando porque Ele quer dentro da igreja. Claro que Ele quer, mas se você não entrar, você vai perder a cura. Existe perder a cura? Liga para a gente aqui. Muito obrigado mais uma vez. E eu quero te pedir, acho que de um por um, pastor Rubens. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, André. Obrigado pelos espectadores. Que Deus abençoe você cada um pela de sua vocês. audiência. O programa foi fenomenal. Deus te abençoe. E até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau. Deus, meu Pai, meu
amor.